Quero começar o vídeo aqui mostrando para vocês esse cenário maravilhoso que é aqui do Eurogarden. Olha essa passagem, se não parece coisa de filme, fala sério. E já queria falar para vocês que está sendo um desafio enorme gravar isso daqui, porque eu estou gravando em público no meio de um parque, tá todo mundo olhando. Eu me sinto bem vigiado. Vou posicionar a câmera aqui. Espero que esse fique um cenário bacana, um cenário ideal, e eu confesso para vocês, é um pouco desafiador para mim estar fazendo esse vídeo aqui em público. Na verdade, é parte de um desafio, justamente eu gravar assim em público, com as pessoas vendo, as pessoas passando, reparando, e eu não ter mais essa vergonha de falar em público. É algo que eu quero quebrar, e isso daqui é uma pauta para outro vídeo, mas uma das maneiras mais eficazes de você acabar quebrando aquilo que você teme é justamente se expondo e enfrentando gradativamente este medo, igual eu estou fazendo agora. Mas vamos lá, o assunto desse vídeo, ele vai ser um fragmento do que seria o conteúdo principal, que seria a tentação. Eu quero fazer um vídeo sobre a tentação, mas eu acredito que é um conteúdo muito complexo, que envolve várias coisas. Envolve procrastinação, envolve a tentação em si, priorização, gatilhos, ambientes, envolve uma série de coisas. Mas algo que eu percebi que tem muito em comum é a tentação com a distração. Basicamente, a distração ela é uma tentação e a tentação ela vem também como uma distração. Ambas são muito correlacionadas. E algo que eu vejo muito que é o principal matador de projetos, o principal matador de sonhos, de realizações, de conquistas que a gente tem entre o nosso meio, é as distrações e as tentações. Não tem como ambas não estarem interligadas. A tentação nada mais é do que uma distração, mas não apenas uma distração. Mas a distração em si, ela é por si uma tentação de você evitar aquilo que você precisa fazer para algo que você não deveria fazer, que é a distração. Então você tem um propósito, você tem um objetivo, você sabe o que você precisa fazer, mas você se distrai, você é tentado a essa distração como ela sendo melhor e mais benéfica para você naquele momento do que de fato o objetivo que você tem. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você tem como objetivo, cara, você acordar e ter uma rotina saudável. Você quer acordar, quer ir no parque, quer correr, quer fazer alguma coisa. E aí você acorda e você pega uma distração, que é o teu celular. Aí você fica a manhã inteira no teu celular, aí você vai ver, já tá perto da hora do almoço, você não fez nada que você queria, seu cérebro já tá corroído, aí você não sabe o que vai fazer, continua mexendo no celular, e aí as coisas começam a desandar. Então, viu que o seu objetivo primário era você ter essa rotina saudável? Era o que você queria. Só que daí você foi tentado a uma distração. E essa distração parecia para você, primeiro, inofensiva e segunda, sem nenhum problema, benéfica. Era legal e só ia tomar um tempo. E aí depois continuou se aprofundando, até o ponto que você não conseguiu voltar. E aí, essa distração que seria temporária, ela acabou desalinhando, desencaminhando tudo que você gostaria de fazer. Então você consegue ver que essa distração, ela nunca veio como um peso muito grande e problemático, mas essa distração ela foi uma tentação. Eu só vou pegar aqui, é só um tempinho, é só algo. Um relacionamento, você quer ter um relacionamento melhor ou você vai ter um jantar de família, mas aí você é tentado com uma distração de fazer uma outra coisa e você muda o teu foco, sua direção. Você tem um objetivo no seu trabalho, na sua empresa, mas toda hora é várias distrações de jogo, de amizades, de sair, de ir para algum lugar, não sei. Mas em tudo você vai ter essas distrações. São tentações te convidando a mudar o percurso original que você tinha. Então você tem um objetivo e você está alterando este objetivo porque você está tentado a essa distração, entende? Não tem como haver a distinção de distração e tentação, ambas estão juntas, porque você é tentado que aquilo ali vai ser benéfico ou que não vai te prejudicar tanto, e essa tentação te leva à distração, e a distração desvia a tua rota. Então, para mim, um dos pontos que é muito similar é a tentação com a distração. Por isso que eu gostaria de falar com você neste vídeo da distração em si, porque a distração ela vai ser o que mais vai prejudicar você no campo do teu progresso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a distração ela é confundida.
a distração ela não é você deixar de aproveitar a vida. Muitos jovens, inclusive eu cometi este erro na minha trajetória, de acreditar que você aproveitar e desfrutar de momentos da vida, de oportunidades, ter comunhão com as pessoas é distração. Deveria focar só em trabalho, e tudo que for além disto, não tiver nada a ver com trabalho, eu descarto porque é distração. Então eu evitava de sair com meus amigos, eu evitava de ir para lugares, eu evitava de conhecer pessoas. E tudo isso trouxe uma série de coisas prejudiciais. Então não confunda distração com falta de desfrute. Não tem nada a ver. A distração é aquilo que ela vai desalinhar, desencaminhar o teu caminho da tua visão, do seu foco, do seu progresso principal. Então, por exemplo, um relacionamento. Um relacionamento ele pode ser uma distração. Depende do teu foco, depende do teu momento. Depende do porquê que você está assumindo esse relacionamento. Agora, o contrário também. Pode ser que dentro de um relacionamento você tenha distrações que vão prejudicar esse seu relacionamento e você vai perder ele. Então, não é que o relacionamento é o problema, mas é o porquê daquilo. Então vamos lá, um exemplo. Normalmente, você tem muitas distrações quando, primeiramente, você está progredindo e aí neste seu progresso começa a vir várias distrações para te tentar e essas tentações para essas distrações vão desalinhar, desencaminhar você. Segundo, quando você está com muito medo. Então quando você está com muito medo, você está com muita pressão, você está com muita emoção em cima, você acaba querendo se distrair para se aliviar deste medo. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Cara, eu estava morrendo de medo de fazer este vídeo em público. Normalmente eu faço num espaço fechado. E aí eu pensei em fazer em público, eu comecei a ficar com medo. Aí eu comecei a postergar, comecei a fazer outra coisa, eu comecei a pensar outra coisa, falei, talvez eu tenha que limpar a casa, talvez eu tenha que fazer não sei o quê. E comecei a ouvir uma série de distrações porque eu estava com este receio do enfrentamento daquilo que eu deveria fazer. E isso é em várias coisas, cara, você vai no seu trabalho tá punk, e aí você pega e você vai se distrair com alguma coisa. Então, normalmente, quando você está com medo ou normalmente quando você está com receio, uma pressão, uma série de coisas ali em cima, vai vir também essa parte das distrações. Terceiro ponto, quando você já está bem e você está correndo, você está progredindo. Então, quando você está buscando progresso, quando você está com medo e quando você já está progredindo. Vamos falar que é um momento de felicidade. Por quê? Porque daí você já fala assim, eu já estou bem, eu estou bem encaminhado, eu estou indo, eu estou avançando. E aí você se vê num patamar maior e você meio que abaixa a sua guarda. Muitas pessoas acham que você tem uma série de distrações quando você está no fundo do poço. E na verdade é o contrário. Essas distrações ela vem muito mais quando você está caminhando, no progresso, ou você está lá em cima. Por quê? Quando você está lá embaixo, você já está meio que esperto com tudo ao seu redor, né? Não tem muita coisa para acontecer. Você já perdeu, você só tem que ganhar, conquistar. Não sei se você já passou por essa situação de você estava em um momento que você estava distraindo muito, deu ruim, e aí você ficou enfesado, você falou assim, não, agora eu vou mudar, e aí você voltou a ter a sua programação original, você voltou para aquela configuração de fábrica que te fazia progredir, e você voltou nos trilhos. Mas no momento que você está lá em cima, você abaixa um pouco sua guarda, porque você fala assim, eu já estou progredindo, eu já estou bem, já estou satisfeito, já estou onde eu queria estar. A sua guarda começa a baixar porque você começa a se achar invencível. Você começa a achar que você superou todas essas coisas. E aí é nesse momento que vem uma série de distrações e você fala assim, eu estou bem, eu não vou regredir. E aí você pega e você dá um pezinho, uma pontada ali onde você não deveria estar, não deveria dar, e aí tudo cai, tudo ruim. Então esses são os 3 momentos principais que aparecem essas distrações. E o que eu gostaria de falar para você desse âmbito das distrações é que ela sempre é algo muito sutil. Então você tem que tomar muito cuidado, porque as distrações ela nunca vai vir com uma cara muito feia. Por exemplo, vamos falar assim, o diabo. Quando a gente fala de diabo, as pessoas imaginam o que é o capiroto lá todo vermelho com os 2 chifres. Cara, se o diabo aparecesse assim pra você, você saberia que ele é do mal e você sairia correndo. Algumas pessoas não, mas a maioria sim. É a mesma coisa, você acha que se o diabo fosse aparecer pra você, ele apareceria nessa forma pra já te assustar? Não. Então as distrações, ela nunca vêm como algo ruim.
mas ela sempre vem como algo que, tipo assim, não é nocivo, não é problemático, é revertível, é só um tempinho, é só um momento de comunhão, é só algo bom. Sempre é algo singelo, mas o que você tem que colocar no seu coração e ter em foco é: isso está me desviando do meu propósito? Porque uma vez que você pega e retira todas as distrações que você tem, vamos falar que você para de ficar mexendo 2, 4 horas nos Reels, no celular. Vamos falar que você para de ficar jogando videogame, que você para de ficar saindo para beber. Vamos falar que você tira todas essas distrações que você tem no seu campo. Você vai ver que vai sobrar muito tempo e você vai ficar tedioso. Você vai ficar tedioso. E o que você faz com esse tédio? E aí, com este tempo que você tem agora, que você vai começar a se autodescobrir, se aprimorar, a de fato desfrutar. E muitas das vezes esse daí é o problema, porque as pessoas, pelo simples fato delas não se autoconhecerem, não saberem aproveitar e desfrutar de fato, elas se entorpecem desta distração, porque essa distração, elas, de fato, vai ser uma anestesia. Vai ser uma anestesia. É tipo assim, é algo que eu não quero enfrentar, uma dura realidade que eu não quero enfrentar, e aí eu vou enfrentar, mas é pesado, é denso esta realidade que eu tenho que enfrentar, então é mais fácil eu cair nessas distrações que vai me dar prazer imediato e momentâneo agora, já me deixa mais feliz, porque se eu fosse enfrentar aquilo, ia ser cansativo, ia ser maçante, ia ser pesado, e aí eu não enfrento aquilo, mesmo sabendo que deveria, caio nessas distrações, essas distrações me confortam agora temporariamente, porque parece que eu estou fazendo algo útil e parece que eu estou fazendo algo divertido, e aí você não age, você não avança naquilo lá, ao mesmo tempo que você fica aqui, fica parado, você fica anestesiado de fato, você fica bobo. E aí você acorda um novo dia e você tem que repetir todo um novo ciclo. E esse é o problema, sabe? Isso é o que mais vai matar as pessoas, com o âmbito da distração, que a distração ela é sempre inofensiva, e é sempre muito pesado você ter que progredir, é sempre muito pesado você ter que lidar com o tédio, é sempre muito pesado você ter que avançar, é sempre muito pesado você ter que ter confrontações, é muito pesado, de fato, você não desfrutar agora no momento e ter que se sacrificar para desfrutar lá na frente, não é nada prazeroso. E isso muitas das vezes não vem com a pessoa não ter ambição, não ter sonho. Eu, por exemplo, tenho um primo, que este primo meu, ele fala: Felipe, eu quero progredir na vida, eu não sei muito bem o que fazer e tudo mais. O que você pode me ajudar, primo? E aí eu falo pra ele: cara, primeiro sai do Instagram, porque ele fica o dia inteiro mandando meme. E a sua cabeça não vai pensar, sabe? Sua cabeça não vai pensar. Se você tá sempre ocupando a tua mente, que tempo você tem pra você pensar? Vamos lá, se a sua mente constantemente e sempre está ocupada, que momento que sobra livre para ela pensar? Nenhum. Você de fato está anestesiado. Está anestesiado. Tem uma frase muito bacana, algumas frases, né? Muito bacana, mas aqui, ó. Tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada, Sócrates. Tome cuidado com a aridez de uma vida ocupada. Acontece que quando a gente tenta alcançar algo importante, né, a gente dá uma arrancada muito forte logo de começo. E aí quando a gente dá essa arrancada muito forte logo de começo, a gente acaba se cansando. E aí neste cansar é onde também vem as distrações e você não aproveitou, você não desfrutou, você está cansado e aí você quer parar para descansar e aí você começa a dar concessões a coisas que você não deveria. Então vamos lá, acabei embolando aqui, né? Neste caso do meu primo, eu falei para ele o quê? Como que você vai saber o que você quer da vida se você não para para refletir, se você não para para experimentar? Como que você vai dar seguimento, você vai crescer, se você não consegue dar nenhum passo? E aí vamos lá, ele sai desse estágio que ele está, aí ele começa a progredir. Ele está confrontando coisas que ele nunca tinha feito antes. Então é pesado, é maçante. Ele estava acostumado a ficar o dia inteiro ali no celular, dopamina barata.
E aí ele começa a progredir, vê que as coisas demandam tempo, vê que ele comete erros, vê que ele comete acertos, vê que ele se dá bronca. É pesado. E aí ele não vê um progresso tão rápido, igual a dopamina que ele recebia. Não é rápido. E esse é o problema, as pessoas não têm essa constância. E por não ser rápido, eles acabam revertendo e regredindo ao quê? Ao cenário original, que era o cenário onde você tem essa dopamina rápida. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês dessa parte da distração é que ela vai ocupar toda a sua mente de uma maneira que ela vai te deixar completamente anestesiado, como se você fosse um Zé Mané mesmo. Você não vai ter como de fato desfrutar e pensar e progredir de uma maneira muito saudável. E sabe qual que é o pior de tudo? A maioria das vezes você sabe disso. A maioria das vezes você já percebeu o que acontece quando você se permite essas distrações e quando você se permite a disciplina e rejeita essas distrações. Você já deve ter passado por isso. Que o dia que você, por exemplo, ficou sem celular, ou o dia que você de fato não se rendeu às distrações, você progrediu, foi bom, foi gostoso, você se sentiu bem. Então por que você continua voltando a tolerar essas distrações, sendo que você já experimentou que sem elas você flui melhor? E aí isso daqui vai para um outro âmbito nosso, vários outros âmbitos. O primeiro é gatilhos e ganchos, e eu tenho um vídeo sobre isso. O segundo é o medo de talvez um possível fracasso, ou um possível, tipo assim, talvez eu perca alguma coisa, eu gostaria de estar aproveitando. Tem um outro vídeo daqui do fracasso também, aconselho vocês a verem. Cara, e o terceiro ponto é uma disciplina mesmo. É você estar numa constante rejeição. E quanto mais você viver, você vai ver isso. Toda vez que você vai na parte da disciplina e você rejeita essas distrações, você se sente bem. É cansativo, mas você se sente bem. E todas as vezes que você aceita essas distrações, você cai na mesma coisa. É como se tivesse anestesiado o teu cérebro enquanto você está ali se distraindo com essas coisas bobas. Vamos lá, você tem um sonho, você tem um desejo dentro de você, mas você está se distraindo toda hora. E aí você fica anestesiado. Aí depois que passa a anestesia, vem o quê? Bum, vem todo aquele baque. Pô, de novo eu caí nisso. Pô, de novo eu tô nisso. Pô, de novo eu tive essa rotina. Eu quero progredir, eu quero tal cenário. Aí você faz o quê? Você começa a progredir. Aí fica pesado. E aí para amenizar isso, você faz o quê? Distração de novo. Tu já entendeu o que você precisa fazer e tem uma frase muito legal que é: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. As pessoas acham que a gente tem que fazer mais, mais e mais e mais. Essa frase é de Lin Yutang, que é: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Então você sempre tem que estar pensando: essa é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo com o meu tempo e recurso agora? E se coloca em prática, coloca tipo assim, fica uma semana você acordando cedo, tendo a rotina dos sonhos que você desejava. E fica uma semana você se destruindo como você tá. Veja qual que você mais gosta, veja qual que é mais benéfico. Você vai ver. Não vai caber mais nada do que não ser realmente uma disciplina de você aceitar e tolerar, mas assim, a distração, ela é uma armadilha utilizada pelo diabo. E se você não é uma pessoa religiosa, uma pessoa que crê no diabo e Deus e tudo mais, não sei, é uma energia negativa do universo, é algo que te impele para trás, não sei. Mas assim, você tem que ser muito jovem para poder acreditar que não tem nada que te impeça, nada que te faça regredir, nada que deseje o seu regresso, ou você tem que ser muito arrogante, orgulhoso, de soberbo, de acreditar que assim, não, eu sei tudo e tudo mais, isso daí que você está falando baboseira. Não. Você pode dar um outro nome para isso, você pode ter uma outra crença, mas no final a gente tem isso daqui que trabalha contra nós, contra o nosso progresso. Eu não lembro qual que é a forma correta, mas tem uma frase que fala assim: poder ao homem, poder, comida e não sei o que, e você vai ver a preguiça matando ele. E é de fato, né? A gente não precisa ter várias batalhas para poder progredir. Hoje não, obrigado. A gente não precisa ter várias batalhas complicadas, ou não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É só de fato distrair você e distrair sua mente. Você acaba deixando um cérebro que não vai ser nem um pouco utilizado. Então assim, cassino, jogos, videogame, redes sociais, você começa a ver que as pessoas acabam parecendo, grande maioria, robôs.
O cérebro está completamente corroído. As pessoas ficam ali parecendo que elas estão completamente anestesiadas. E aí quem está por fora disso acaba fazendo o quê? Subjugando essas pessoas e controlando o jogo. Cara, esse vídeo ele tá muito confuso. Peço desculpas a vocês, mas é porque de fato eu queria fazer esse desafio de gravar em público. E apesar de parecer que as coisas estão indo bem, eu tô bem um pouquinho nervoso de estar gravando. E basicamente é isso. Acho que o ponto que eu queria alertar você agora de começo é distração. A distração, ela não é a falta de você aproveitar ou não aproveitar as circunstâncias, mas a distração é a falta de organização e priorização. Então, vou te dar um exemplo, meu cristão. A gente tem Marta e Maria. Jesus foi visitar a casa de Lázaro, Jesus, uma figura completamente importante. E lá a gente tinha duas irmãs, Marta e Maria. E uma delas parou para sentar e escutar Jesus. A outra ficou fazendo os afazeres de casa. E ela falou assim, pô Jesus, você não vai falar para minha irmã me ajudar? E ela falou assim, aí Jesus disse, né? Ela está fazendo o que é certo, eu não vou tirar dela essa parte, né? Mais ou menos assim. O que ele quis dizer com isso? Naquele momento, o mais crucial era o quê? O objetivo principal, escutar a palavra da verdade e da vida. Mas a outra estava colocando as coisas em ordens incorretas, priorizando o errado. E isso é as distrações. As distrações, ela não é algo necessariamente ruim, mas a distração muitas das vezes você está utilizando ela para fugir de um objetivo principal. Felipe, como eu sei o que é distração ou não? Você vai saber. Por exemplo, um relacionamento. Você está realmente procurando uma pessoa para você desenvolver algo completo ou você está se sentindo sozinho e você quer alguém? Então você está buscando por uma carência, não é algo ideal. O seu trabalho, você precisa progredir, sim, mas você está fazendo isso ao ponto que você não está nem vendo sua família? Ao final de tudo, você está trabalhando e fazendo dinheiro para quê? Para aproveitar a vida, mas o pouco que você já poderia desfrutar, você não está desfrutando, e aí? Outra coisa, final de semana, você recebeu o convite para sair e tudo mais e tal, mas você tinha outras coisas para arrumar e você aceitou. Você sabe lá no fundo que você está utilizando para, tipo assim, desviar sua atenção, para deixar alguma coisa de lado e pegar e fazer outra. Isso é distração, é a priorização de coisas erradas. E muitas das vezes você só vai conseguir passar por isso com, de fato, você tendo essa disciplina e seguindo. Então, a distração, ela é algo mais sutil que tem, é uma das coisas mais sutis que tem, e que, de fato, tem um grande impacto em você. Enquanto você se distrai... Cara, a arma do diabo hoje é distração, não tem como. A distração é a arma principal do diabo, porque é algo que ninguém percebe, é algo sutil, é algo que ninguém reclama, é algo que todo mundo acha que é bobo. E é isso que ele quer que você continue achando. Porque enquanto você fica caindo nisso, enquanto você está entregando sua vida para isso, o tempo está passando. E adivinha, o tempo ele não vai esperar você. Se você estiver triste, se você estiver cansado, o tempo não vai esperar você. E você continuamente continua caindo nisso, porque o seu medo de progredir, o seu medo de fazer essa enfrentação desse sentimento, ou o seu receio, ou eu não sei o que está acontecendo com você, mas o seu receio por enfrentar o que você precisa enfrentar, está fazendo você adormecer. Você está vivo ao mesmo tempo que você não está. Você está existindo, mas você não está vivendo. É isso que a distração faz contigo. Ela ocupa a tua mente, te anestesia de um ponto que você está literalmente existindo, mas literalmente não existindo, você não está vivendo. Você está aqui, você está existindo, mas você não está vivendo, você não está desfrutando, você não está aproveitando. Sua mente está ocupada, toda hora está ocupada, toda hora está ocupada, toda hora está preenchida. Se você quer progredir na vida, uma das coisas que eu percebi comece eliminando as distrações. Comece eliminando essas pequenas tentações. Assim que você eliminar as distrações, você vai ter tanto tempo, você vai ter uma mente tão limpa, você vai ter tanta coisa para você poder começar a pensar, enfrentar, e aí vai vir o completo desenvolvimento. E aí com isso você vai começar a ter mais clareza do seu percurso. Bem, e as distrações nada mais é do que uma tentação temporária
para a evitação de um futuro incerto, trocando por um prazer momentâneo hoje, atual, que de fato vai te gerar um futuro incerto. Você vê como é meio hilário? Você vai para as distrações porque você tem receio do futuro incerto, e essas distrações é o que está construindo e te gerando esse futuro incerto que você tanto teme. Bem, a maioria das vezes você já sabe o que precisa fazer, você já tem o reconhecimento. Talvez esse vídeo aqui ele é só um alerta para te relembrar de que era isso mesmo, é isso mesmo. Tenha disciplina, mude, controle. Não basta você ter apenas um senso de propósito, se você não priorizar ele. Muita gente procura propósito na vida, mas também tem propósito e não consegue executar. Bem, acredito que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Importante escutar a sua palavra, o que você achou, se te edificou. Se você já passou por essa parte, tem também alguma outra coisa para acrescentar para os irmãos, os membros que estão, pode passar, tranquilo. Se você tem alguma coisa que você gostaria de complementar também para poder agregar, deixa nos comentários para as outras pessoas ler algo que te ajudou, te edificou também nessa parte da trajetória. Curta se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E essa é a Sementeando Conhecimento de hoje. Se você eliminar essas distrações, você vai progredir muito mais rápido. Estou, de fato, bem aflito de ter feito esse desafio, apesar de não parecer. Eu vejo você no próximo vídeo. Tá vendo que a voz tá até quietinha, né? Um monte de galera aqui, tô muito envergonhado, velho. Mas é o que tem que ser feito, então partistes.